pronunciamento histórico do presidente Donald Trump na quarta-feira, 6 de dezembro, reconhecendo Jerusalém como capital do povo judeu, foi um passo importante para estabelecer o terceiro templo e acelerar a vinda do Messias, é o que dizem rabinos e lideranças judaicas que trabalham pela reconstrução do terceiro templo. Asaf Fried, porta-voz do movimento Unidos pelo Templo, uma associação de organizações que tenta tornar o terceiro templo uma realidade, disse que o que Trump fez foi um passo enorme para a edificação do templo. Isso necessariamente precisava partir de um não-judeu para envolvê-los no processo e para que eles possam assumir sua parte no templo. Fried comparou Trump a Ciro, o rei persa que pôs fim ao exílio babilônico e ajudou a construir o segundo templo. Ele lembrou Provérbios 21, que diz: "O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer." Yaakov Haiman, presidente do Unidos pelo Templo, viu a declaração do presidente americano como parte de uma progressão histórica que se junta a uma série de mudanças importantes na história moderna de Israel. Em 1917, a Declaração de Balfour restabelecia Israel entre as nações da Terra. Exatamente 100 anos depois, em 2017, Trump declara Jerusalém capital de Israel. Eu determinei que chegou o momento de reconhecer oficialmente Jerusalém como capital de Israel. Yaakov diz acreditar que é uma questão de tempo até que os não-judeus façam outra declaração semelhante, reconhecendo o Monte do Templo como local do templo dos judeus. Ele também entende que para o projeto de construção do novo templo avançar, é necessária essa união de judeus e não-judeus. Yaakov Haiman sabe que ainda faltam muitas etapas nesse processo complexo, com judeus e gentios desempenhando diferentes papéis enquanto buscam um objetivo comum. O povo de Israel está voltando às suas raízes ao mesmo tempo em que os não-judeus do mundo estão percebendo a legitimidade da reivindicação ao monte do templo e o direito dos judeus em construir um templo judaico como casa de oração para todas as nações naquele local sagrado onde atualmente está edificada a Mesquita de Omar. Os não-judeus são uma parte essencial no processo. No antigo templo de Salomão havia um lugar destinado a eles, chamado de Pátio dos Gentios. Algumas traduções usam o termo átrio para se referir ao mesmo local que rodeava o santuário. Nossa tarefa é agir como sacerdotes para tornar o mundo inteiro santo. E isso só acontecerá com um templo em Jerusalém, enfatizou Haiman, citando Êxodo 19:6. O próximo passo, o mais importante, deve ser tomado pelos judeus. Nós precisamos reunir muitas pessoas e começar a subir para o monte do templo com frequência. Uma vez que fizermos isso, o templo será o próximo passo inevitável. Sua avaliação sobre a personalidade do presidente americano é que se trata de uma figura única. Há algo muito especial e até sagrado em Trump. Às vezes, ele parece grosseiro e não conectado à religião, mas toda vez que se dirige à sua nação, ele fala sobre Deus. Na noite passada, disse que reconhecia Jerusalém porque esta era a coisa certa. É exatamente assim que um líder guiado por Deus deve falar. O rabino Hillel Weiss, porta-voz do novo Sinédrio, mostrou-se cauteloso, mas otimista. Em 2016, o Sinédrio pediu a Trump para construir o templo como Ciro fez há 2000 anos. Ele claramente manifestou-se a favor, mas ainda há um longo caminho a percorrer e muitos percalços podem impedir isso de acontecer logo. O Monte do Templo ainda não é um problema resolvido e a ONU trabalha duro para tentar convencer o mundo de que os judeus não têm direito a ele. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos.
todos os que a cercarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. De fato, a decisão americana parece já estar alvoroçando os povos da terra contra os Estados Unidos e contra Israel. Nas primeiras horas após o anúncio de Trump reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, 8 países solicitaram reunião de urgência na ONU, enquanto autoridades e grupos jihadistas árabes prometeram graves consequências. Jerusalém como capital de Israel e a possível restauração do templo hebreu são acontecimentos que parecem favorecer o cenário escatológico do advento de um governo mundial e de seu líder supremo, conhecido como o Anticristo. Com tantos eventos aparentemente proféticos se realizando, com tantos eclipses, luas de sangue e vários outros sinais no céu avistados em poucos anos, estaríamos mesmo vivendo os últimos dias?